come. It's an absolute train wreck. This dude, he's never been to Earth, but he loves it, and he sucks at making theme parks. We said... Salve sentinelas! Aqui é o Universo Proibido. E hoje, a verdade vem à tona. O novo episódio de Rick and Morty não é só mais uma loucura animada sobre clones, viagens interdimensionais ou parques temáticos surtados. É um soco na cara das grandes corporações de entretenimento. E o mais irônico, a crítica mais feroz ao império da Disney veio justamente de uma série que, há poucos anos, quase foi domesticada pelo próprio sistema que satiriza. Mas o episódio 6 da 8ª temporada chutou essa porta com força. E começou com um detalhe que pouca gente percebeu. O título já dá o tom: The Curious Case of Benjamin Button. Um trocadilho entre The Curious Case of Benjamin Button, aquele filme onde Brad Pitt vive um homem que nasce velho e rejuvenesce, e a desordem emocional das duas Beths. Mas aqui não tem poesia melancólica nem reflexão existencial suave. O que Rick and Morty faz é empurrar mãe e clone num looping de autodestruição infantilizada, como se dissesse: vocês querem nostalgia? Tomem psicose em forma de flashback. E essa inversão de idade, onde uma se transforma em versão adolescente da outra, é só o começo de uma sátira muito mais ácida do que parece. A máquina de rejuvenescimento não faz sentido nenhum, e a série admite isso. A idade errada da Beth mais nova, o funcionamento mágico da tecnologia, os diálogos que mandam você não fazer perguntas, tudo serve para esfregar na nossa cara que tentar entender demais é inútil. Mas por que criar uma trama que se recusa a ser lógica? Justo em uma série sobre lógica distorcida, tem uma provocação escondida aí. E já volto nisso. Enquanto isso, o título do episódio também esconde uma chave. Benjamin Button. Não é só sobre idade, é sobre regressão emocional. E o verdadeiro espelho desse processo é Rick. Quando as Beths decidem virar crianças de novo, elas estão fazendo o que Rick faz desde o primeiro episódio: fugir. Fugir da dor, da responsabilidade, da família. Fingir que ser adulto é opcional. E o preço disso? A insanidade camuflada de inteligência. Mas o episódio não te entrega isso de bandeja. Ele te distrai com sátira, violência cartunesca e piadas pesadas. E no meio desse caos, solta pérolas que passam voando. Como o momento em que as Beths observam o próprio pai completamente quebrado, não de emoção, mas literalmente em colapso físico. E por um segundo, elas veem o pai de verdade que nunca tiveram. O mesmo Rick que perdeu sua Beth original e agora finge que reconstruiu a vida, enquanto enterra versões alternativas da família no quintal. De novo. Se esse conteúdo tá te conectando com as verdades do multiverso, já deixa o like e entra pra nossa linha secreta de inscritos. Porque agora, vamos entrar de cabeça no parque temático mais perturbador que a série já criou, onde Rick and Morty destrói a Disney com um sorriso no rosto. O caos começa com um convite aparentemente inofensivo. Rick decide levar a família para um parque temático chamado Earthworld. Nome genérico, conceito ambicioso. Um parque criado por um alienígena obcecado pela Terra, mas que nunca pisou no planeta. O resultado? Um Frankenstein cultural que mistura Disneyland, Jurassic Park, Itchy and Scratchyland e uma dose generosa de insanidade metalinguística. Mas isso não é só piada, é diagnóstico. O episódio está apontando direto para o colapso criativo da cultura pop moderna. Earthworld é um parque que simula a Terra, sem entender a Terra. Uma alegoria direta ao que grandes corporações, como a Disney, têm feito com suas próprias franquias. Elas constroem versões artificiais do passado, tentam vender nostalgia embalada, mas sem alma. Rick diz com todas as letras: o parque era tão ruim que era bom. Agora é só ruim. E isso não é só sobre o parque. É sobre o que Rick and Morty acredita que aconteceu com Star Wars, Marvel, até mesmo com a própria animação adulta. Mas tem um detalhe ali que quase ninguém percebeu. Assim que a família entra no parque, a estrutura visual muda. A trilha fica caricata, as cores saturam,
E os personagens agem como turistas zumbis. É uma crítica silenciosa, mas brutal. A maneira como o entretenimento foi higienizado. Onde antes havia risco, agora só resta protocolo. E o que é pior, todos aceitam. Rick, Morty e Summer viram parte do problema quando tentam planejar a visita acessando o site oficial do parque. Isso enfurece Rick, porque o parque deveria ser uma surpresa, uma aventura. Mas já foi transformado em um roteiro previsível. Familiar, estéril, morto. O personagem Dog Balls, o criador do Earthworld, é o avatar perfeito desse fracasso criativo. Um ser criativo, obcecado por algo que não entende. Ele projeta o parque com base em fragmentos, clichês, falsos referenciais. Exatamente como roteiristas desconectados criam versões de universos que só conhecem por alto. O parque de Dog Balls é o MCU das últimas fases. A intenção é boa, o investimento é alto, mas nada faz sentido. Porque falta vivência, falta dor, falta verdade. E é aqui que o episódio começa a colidir com Jurassic Park. Não só na estética das atrações, mas na essência da crítica. Jurassic Park também era um parque de entretenimento criado por alguém que queria domar forças que não compreendia. Mas em Rick and Morty, o que está sendo domado não são dinossauros. É a própria humanidade. As atrações do Earthworld são baseadas em misérias do cotidiano. Trânsito, divórcio, dívida, burocracia. Só que elevadas ao status de espetáculo. É o equivalente animado de vender camiseta do Thanos com a frase "Eu sou inevitável", sem entender que ele é genocida. E se você acha que essa crítica é exagerada, espera até ver o que tem nos túneis subterrâneos do parque. Rick descobre que o criador do lugar está acorrentado, forçado a continuar produzindo mascotes deformados, celebridades remixadas, nostalgia mutante, marketing em forma de carne. Mas ainda não chegamos na parte mais perturbadora. Tem algo ali que transforma toda essa crítica em autópsia. No meio do caos metalinguístico que é Earthworld, Rick solta uma das frases mais afiadas do episódio, e talvez da temporada. Ninguém queria ver uma aventura da Beth. Não é só uma piada. É uma faca de dois gumes. De um lado, é Rick quebrando a quarta parede, como sempre fez. Do outro, é a série expondo o próprio público. Aqueles que reclamam de qualquer episódio que não coloque Rick e Morty no centro. Mas o veneno está na entrelinha. E se o público estiver certo? Esse comentário não vem do nada. Ele surge exatamente quando o episódio escolhe dividir o foco. Enquanto Rick, Morty, Summer e Jerry exploram o parque, as duas Beths vivem um arco separado, sombrio e caótico. Ou seja, a série cria o famoso A-plot e B-plot clássico das sitcoms, só para ironizar esse formato. É como se dissesse: sabemos que vocês não ligam para essas tramas paralelas, mas vamos fazer mesmo assim. E pior, vamos fazer com duas versões da mesma personagem, só para testar sua paciência. Mas não para por aí. Rick zombando da própria estrutura da série é um reflexo direto da tensão interna do roteiro. Dan Harmon, co-criador da série, já afirmou que não se importa tanto com a divisão tradicional entre tramas principais e secundárias, e que muitas vezes prefere o caos total a uma estrutura lógica. Aqui, essa filosofia vira provocação explícita. A série está dizendo: sim, este episódio é caótico, dividido, estranho, e a gente fez de propósito. O mais cruel é que o comentário de Rick sobre a Beth não ser interessante ecoa o tipo de comentário real que circula nas redes sociais. A comunidade de fãs de Rick and Morty, apesar de inteligente, também pode ser impiedosa com personagens que fogem do arquétipo Rick Morty. Episódios como o da Citadel, que não focam diretamente nos dois, geram discussões acaloradas. Aqui, o roteiro abraça essa tensão e a transforma em combustível. Mas tem um detalhe que a maioria ignora. Rick não está apenas criticando os fãs, ele está se incluindo nesse desprezo. Ao dizer que ninguém quer ver Beth em destaque, ele está revelando o próprio descaso emocional que tem com a filha. A piada é cruel porque é verdadeira. E porque revela um padrão.
Rick sempre sabotou as tentativas de conexão familiar, direta ou indiretamente. O sarcasmo dele não é só defesa, é diagnóstico. Ele desqualifica a Beth no roteiro, assim como desqualificou sua importância na vida real quando a abandonou ainda criança. Mas isso nos leva a uma pergunta incômoda. Por que dar tanto espaço às Beths nesse episódio? Por que forçar uma trama que sabe que será rejeitada por parte do público? Existe uma camada oculta aqui que reverte toda a lógica do episódio. Só que para entender isso, a gente precisa voltar à infância das Beths, literalmente. Porque o que elas revelam quando decidem virar crianças de novo, muda tudo. No coração de Earthworld, Rick encontra algo ainda mais perturbador do que mascotes com cabeças desproporcionais ou brinquedos baseados em depressão funcional. Ele encontra previsibilidade. O tipo de previsibilidade que transforma uma piada em propaganda, uma sátira em cópia mal feita. O parque, segundo ele, costumava ser tão ruim que se tornava bom. Hoje é apenas inofensivo. E essa palavra carrega peso. Porque Rick and Morty nunca foi sobre conforto. Sempre foi sobre desconforto com propósito. Rick ataca diretamente duas gigantes da cultura contemporânea, Apple e Disney. E não é por acaso. As duas se tornaram símbolo do que ele mais despreza: sistemas fechados, decisões por comitê, produtos embalados para consumo passivo. Ele zomba da Apple ao dizer que seus produtos pararam de evoluir, que os iPhones são basicamente os mesmos há anos e que a inovação foi substituída por maquiagem de marketing. Mas a crítica vai além dos gadgets. Ela toca no nervo da dependência cultural. E quando fala da Disney, o golpe é mais profundo. O parque Earthworld é um reflexo distorcido da Disneyland real, com suas ruas limpas, lojinhas com cheiros padronizados e mascotes eternamente sorridentes. Mas o que Rick and Morty faz é rasgar essa fachada. Eles mostram o que existe por baixo. Um subterrâneo de artistas acorrentados, mascotes deformados, ideias mutiladas por censura e lucro. E nesse mundo subterrâneo vive Dog Balls, o criador aprisionado, uma espécie de Danny DeVito cyberpunk, forçado a continuar fabricando caricaturas. A crítica aqui não é só a Disney. É a indústria que domesticou mentes criativas até quebrá-las. O mais assustador é que tudo isso é apresentado com naturalidade. Ninguém se choca, nem Rick, nem Morty, nem Summer. A desumanização da criatividade virou rotina. Criadores viram engrenagens. Celebridades são recicladas como personagens de parque. E referências culturais, como Hitler, Guy Fieri, Mr. Rogers e até Marilyn Monroe, são transformadas em atrações grotescas, onde a sátira perde o controle e vira canibalismo simbólico. Literalmente, no caso de Danny DeVito, comendo sua própria versão mutante. Mas tem uma coisa que ninguém percebeu. O episódio não está só rindo disso, ele está dando um alerta. Ao transformar ícones em bonecos, ao reciclar ideias infinitamente, ao apagar o risco em nome do entretenimento seguro, a cultura pop está se devorando. E a pergunta que fica é simples: o que sobra quando a última sátira perde a graça? Enquanto Rick desmonta a indústria do entretenimento com sarcasmo e cinismo, as duas Beths mergulham numa espiral de regressão que começa como sátira e termina como confissão. Quando decidem rejuvenescer, o argumento é simples. O último momento em que foram felizes foi na infância. Mas essa nostalgia forçada revela algo mais sombrio. A infância que elas querem reviver não era doce, nem libertadora. Era um campo de testes psicológico, onde a violência, o trauma e a alienação se disfarçavam de brincadeira. O episódio não tenta disfarçar isso. Mostra uma Beth pequena operando um gambá, coberta de sangue, enquanto a outra observa fascinada. Em seguida, as duas constroem fortalezas com armadilhas, encenam mutilações em vizinhos e planejam ataques como se estivessem num filme de terror infantil. É uma paródia direta de Esqueceram de Mim, mas sem limite moral. Jenny, o vizinho, vira alvo de sadismo puro, e a câmera não poupa detalhes. Facas, anzóis, fezes, sangue,
armadilhas improvisadas, tudo embalado como brincadeira de criança. Mas tem uma camada mais profunda nesse caos. As Beths não estão apenas brincando. Estão revivendo, compulsivamente, o ambiente emocional que Rick criou para elas. Um lar onde afeto era ausência, onde empatia era fraqueza, onde inteligência era arma. E nesse ponto, o episódio toca numa ferida que vem desde o início da série. A psicopatia das Beths não é um exagero, é consequência. O comportamento perturbado que vemos aqui já foi sugerido em episódios anteriores, como o de Fruitland, onde uma jovem Beth cria um mundo inteiro de tortura infantil, sem remorso. A presença de cavalos, mais uma vez, não é decorativa. Beth sempre foi associada ao universo equino, desde o primeiro episódio. É seu símbolo de apego, controle e frustração. Quando uma delas encontra um possum para operar e diz que finalmente sente alguma coisa, é a série mostrando que o trauma emocional se traduziu em compulsão cirúrgica. Ela não quer salvar nada, quer ter controle sobre algo, qualquer coisa, como nunca teve sobre o próprio pai. O que torna tudo ainda mais desconcertante é que a série coloca essa insanidade lado a lado com estética infantil. Giz de cera, desenhos de cavalos, trincheiras feitas de travesseiros. É uma representação visual de como a memória emocional de infância pode ser distorcida. Não como ela foi de fato, mas como foi sentida por uma mente em colapso. E quando Rick aparece no final, com o corpo destruído e os olhos marejados, as duas finalmente têm o pai que sempre quiseram. Mas só por um segundo. Só que esse reencontro não é real. O Rick que elas abraçam é um corpo velho, deformado, prestes a colapsar. É simbólico demais para ser coincidência. A infância que elas tentam reviver já morreu, junto com a Beth original daquele Rick, enterrada em outro universo. E isso muda o que pensamos sobre esse episódio, mas também sobre a série inteira. Só que antes de chegar nesse ponto, tem algo que Rick and Morty ainda precisa dizer sobre identidade. E não é bonito? Se a superfície do Earthworld já parecia absurda, o que vem por baixo é ainda mais grotesco. Rick e a família descobrem que o criador do parque, Dog Balls, está vivo e acorrentado nos túneis subterrâneos, forçado a continuar produzindo mascotes cada vez mais distorcidos. O detalhe: esses mascotes são versões deformadas de figuras históricas e celebridades reais. Hitler com visual de balé, Bill Cosby como ícone pop, David Bowie de olhos deslocados e até um híbrido de Marilyn Monroe com traços irreconhecíveis. Mas o mais perturbador ainda estava por vir. No centro dessa coleção de horrores está Danny DeVito. Ou melhor, está ele duas vezes. Uma versão viva e decadente, presa, e outra como mascote canibal, que literalmente o devora. É o colapso definitivo da identidade. O criador se torna vítima da própria criação. Uma sátira feroz, que não mira apenas em DeVito, mas na cultura de consumo que transforma qualquer ícone em produto, até o ponto do auto-engano devorar o autor. E é aí que o episódio deixa de ser só sátira, e se torna um espelho. Cada mascote ali representa uma perversão da memória coletiva. Eles não são homenagens. São zumbis culturais, criados por um sistema que perdeu o controle e ainda assim insiste em entreter. A presença de figuras como Ted Danson, Mr. Rogers e até referências a Brett Kavanaugh e Guy Fieri expõe um ponto incômodo. Tudo pode virar atração. Não há mais limites entre o respeitável, o ridículo e o criminoso. E o parque não explica essas escolhas. Ele as digere, literalmente. O parque transforma o passado em espetáculo e o espetáculo em farsa. A identidade dos mascotes não importa mais. Rick chega a ironizar. Esse é o problema com nostalgia. Você nunca sabe quem está usando a máscara. E não é só uma piada. É um retrato do que o entretenimento virou. Em vez de criar novos mitos, reciclamos versões quebradas dos antigos, até que ninguém mais saiba o que era real, o que era sátira e o que era apenas merchandising. Mas tem uma coisa que quase ninguém percebeu nessa sequência.
Um detalhe que aparece rápido demais, mas que muda completamente a crítica. Os mascotes são orgânicos. Eles não são robôs. São criaturas vivas, mutadas, conscientes. Eles sentem dor, sentem fome, têm memória. E mesmo assim, são tratados como adereços descartáveis. Isso não é só comentário sobre cultura pop? É comentário sobre como tratamos criadores, artistas e personagens. Quando o ícone cansa, a indústria cria outro e joga o anterior nos túneis do esquecimento. Só que essa lógica tem um custo. E ele vai ser cobrado na cena final. Porque quando o parque colapsa e os mascotes se libertam, o que acontece não é apenas caos, é vingança. E essa vingança vem com um aviso claro. Se você devorar seus próprios mitos por tempo demais, um dia eles devolvem o favor. Depois de um episódio que alterna insanidade satírica com crítica social camuflada, Rick and Morty entrega uma conclusão emocionalmente dissonante. E esse ruído é intencional. No clímax, Rick é forçado pelas duas Beths a entrar na mesma máquina de rejuvenescimento, mas ao contrário. Ele envelhece 360 anos em segundos. Seu corpo se desfaz em tempo real. Os ossos rangem, os músculos cedem. E no meio dessa decadência física, ele chora. Diz que tem orgulho das filhas. Pela primeira vez, entrega aquilo que elas sempre quiseram ouvir. Mas tem uma coisa que muda completamente esse momento. A fala vem quando Rick está vulnerável, desfigurado, quebrado, quase sem identidade. As Beths, por um instante, não veem o Rick cínico que sempre conhecemos. Elas enxergam o pai da infância. Aquele que só existiu no imaginário. Aquele que morreu junto com a Beth original. E por mais simbólica que essa ilusão pareça, ela dura pouco. Porque o corpo de Rick começa a falhar, a se deteriorar. Literalmente, ele se desfaz de emoção e de estrutura biológica. A série transforma a catarse emocional em piada fisiológica. Gases, fraturas, confusão mental. Um homem velho sendo abraçado pelas filhas que nunca foram, enquanto sua carne trai o momento. A cena é desconcertante, porque não permite a redenção completa. O gesto de amor vem tarde demais, de um corpo que não aguenta mais sustentar o papel de pai. E isso diz muito mais do que parece. É como se a série estivesse avisando: o trauma não some com discurso. A infância perdida não se reconstrói com nostalgia. Esse Rick, vale lembrar, não é o Rick Prime. Ele não é o pai original das Beths. Ele assumiu o lugar de um Rick que morreu. É um impostor emocional que passou tanto tempo tentando fugir da dor, que quando finalmente se entrega, o tempo já venceu. E as Beths sabem disso. Por isso, o abraço parece tão simbólico quanto artificial. É uma simulação de afeto, alimentada pela mesma máquina que distorceu a idade, as memórias e os papéis familiares. Mas o que mais pesa nessa cena está no fundo, literalmente. Quando Rick olha pela janela, podemos ver, mais uma vez, os corpos enterrados da família no quintal. Essa não é a primeira realidade em que tudo deu errado. E não vai ser a última. O ciclo se repete. Clones, substituições, máquinas do tempo, reinícios. Cada gesto que parece resolver o passado, na verdade, só empurra a dor para uma nova versão. Só que agora, a série faz uma escolha. Ela não recomeça. Ela finaliza com esse Rick quase morto, emocionalmente esgotado, e uma Beth dizendo: "Você ainda é nosso pai?" Uma frase que deveria ser conforto, mas soa como veredicto. Porque nesse universo, todos são versões de algo que já se perdeu. E o que resta não é consolo. É a memória do que poderia ter sido. Mas tem uma última peça faltando nesse quebra-cabeça. E ela está prestes a explodir, com os mascotes. O caos final não vem de uma explosão. Vem de um colapso de identidade. Assim que o parque Earth World perde o controle, os mascotes, antes tratados como atrações bizarras, se libertam. E o que parecia apenas sátira visual se revela como uma crítica estrutural à própria narrativa moderna. Porque o que acontece ali não é só uma rebelião de personagens, é o fim de um ciclo onde tudo que já foi símbolo
agora virou ruína. E a série faz questão de te lembrar, isso não é inédito. A sequência remete diretamente à estrutura clássica de Jurassic Park. Uma criação que escapa ao criador. Um parque onde o controle era só ilusão, e a destruição é inevitável. Mas Rick não é John Hammond. Ele não sonhava com um futuro controlado. Ele sabia desde o início que aquilo ia dar errado, e mesmo assim entrou no jogo. E isso torna o colapso ainda mais trágico. Não é falha de cálculo, é vício de ciclo. A série está dizendo que a cultura pop, como esses mascotes, já passou do ponto de recuperação. O parque não quebra por erro técnico. Ele quebra por saturação narrativa. E é nesse ponto que Rick and Morty conecta o colapso com Westworld. As atrações se tornam conscientes, o roteiro sai do controle, e o público vira refém da própria busca por entretenimento. Mas aqui, a consciência dos mascotes é ainda mais perversa. Eles não querem liberdade. Eles querem devorar. Literalmente. Como se só pudessem existir através da destruição de seus criadores, do público e de si mesmos. Uma metáfora direta da nostalgia tóxica. Quanto mais consumimos versões deformadas do passado, mais nos afastamos do presente, até sermos engolidos por ele. Entre as atrações que aparecem nesse momento, o roteiro se diverte com absurdos como Spleen Remover, Tower of Texas e Divorce Simulator. É cômico na superfície, mas profundamente nihilista no subtexto. As maiores dores humanas se tornaram entretenimento. Os rituais de passagem, os traumas, as estruturas sociais falidas. Ter tudo empacotado como produto. E quando o parque colapsa, essas piadas se tornam monstros. Literalmente. Morty, durante esse caos, ainda tenta viver uma experiência romântica com uma alienígena obcecada por humanos. Mas mesmo isso degenera rápido e vira mais um espelho do absurdo. Porque a série não quer entregar romance, nem alívio. Quer mostrar que até o desejo de conexão virou performance. A Alien quer ver Morty sofrendo, sendo grotesco, sendo humano. Mas só enquanto ela observa, protegida pela barreira da atração. É voyeurismo emocional, mais uma camada de consumo. E aí, a última imagem impactante. Danny DeVito, ou sua versão mascote, devora o criador original. Um círculo que se fecha. A indústria consome a criatividade até ela virar carcaça, e depois vende essa carcaça como tributo. É o ciclo da cultura pop em animação pura. Mas tem uma coisa ali que quase ninguém notou. Durante a fuga final, uma placa no fundo mostra o nome de um dos rides. JP3 Sucks. Uma piada óbvia? Talvez. Mas também uma confissão. Porque quando até a sátira admite que não há mais o que dizer, o que resta? A resposta está na próxima cena. Só que ela não é no parque. Ela é dentro da casa, onde tudo recomeça. No último bloco do episódio, a narrativa retorna à casa da família Smith, como se pedisse um respiro. Mas o que deveria ser reconciliação, vira repetição. As Beths agora trabalham juntas para consertar tudo o que destruíram. A casa de Jean, o caos interno, os rastros da própria infância distorcida. A série finge que oferece resolução, mas só por fora. Porque por dentro, nada foi curado, foi apenas reorganizado. E o símbolo dessa reorganização é Rick. De novo, no centro da destruição, mas sempre um passo fora da mudança. Ao reparar os danos físicos, eles ignoram o maior dano da temporada: a certeza de que não existe mais família original. Porque esta realidade, como vimos repetidas vezes, é construída em cima de cadáveres. Cadáveres literais, enterrados no quintal. E o episódio não esconde isso. Mostra os corpos das versões anteriores da família, ali entre as raízes. Uma visão rápida, mas suficiente para lembrar que cada final feliz nesse universo é só um recomeço em outro cemitério. Rick tenta apagar os vestígios de tudo, oferecendo dinheiro aos bombeiros. Suborno direto, como quem apaga consequências com praticidade.
Mas isso revela mais sobre ele do que qualquer discurso emotivo. Rick não busca redenção. Ele busca controle. Mesmo quando tudo falha, ele mantém as aparências. Mas nesse episódio, até isso parece frágil. A cena onde ele observa as Beths lutando entre si, pela fresta do piso, mostra um Rick impotente, finalmente ciente do ciclo que ajudou a construir e que não consegue mais controlar. No final, a casa se torna novamente o centro de conflito. As armadilhas instaladas por Rick, as reações da IA da garagem, os dispositivos defensivos, tudo aponta para um lugar que não é mais um lar. É uma zona de guerra emocional. A fortaleza da infância virou campo minado. E mesmo assim, eles continuam ali. Como se fosse possível reconstruir. Como se enterrar os traumas resolvesse o trauma. Mas tem um último aviso, antes do episódio acabar. Jen recebe uma enxurrada de mensagens de voz. Todas deixadas por Rick, todas em tom caótico, todas revelando pequenos colapsos pessoais que aconteceram fora de cena. É como se a série dissesse: não importa o que você viu até agora, o pior já aconteceu e foi fora da câmera. E uma dessas mensagens menciona algo impossível: um lar que usa máscara de esqui, uma casa viva atacando outra casa. Pode parecer apenas nonsense, mas dentro do universo de Rick and Morty, nonsense é linguagem. O que Rick and Morty mostra com esse episódio é que não há volta. A estrutura da série é a repetição de tentativas falhas de consertar o irrecuperável. A infância não volta. Os pais não mudam. Os clones não substituem laços. E os parques temáticos, uma vez disneyficados, não assustam mais. Só cansam. E quando até a sátira perde o impacto, resta o silêncio. Ou quase. Porque no fundo da garagem ainda tem algo piscando. Mas isso é só no próximo episódio.